Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e essa é a nossa quarta videoaula de lógica de programação. E nesta videoaula vamos falar sobre tipos de dados e variáveis. Bom, você sabe que os programas eles processam dados, tá? Porém os dados que os programas processam eles são de diferentes tipos, tá? São as informações que são processadas pelo computador e são de diferentes tipos. Na prática, você vai poder dividir os dados em três tipos principais. Os dados podem ser numéricos, caracteres ou ainda lógicos. Então são os três tipos principais de dados que a gente vai trabalhar. O tipo numérico, que representa números, né? O tipo de caracteres, que representa textos, e o tipo lógico, que representa verdadeiro ou falso. Tá? O tipo numérico. Bom, o tipo numérico, na verdade, ele pode ser subdividido em dois tipos: tipo inteiro e tipo real. Ambos são utilizados para cálculos. Então, sempre que você tiver um dado, uma informação que vá ser utilizada em um cálculo, tá, esse dado a gente vai considerar como sendo tipo numérico. Agora, se esse dado, se essa informação for um número inteiro, tanto positivo quanto negativo, a gente vai chamar de tipo numérico inteiro. Se for um número positivo, negativo ou fracionário, ou seja, com casas depois da vírgula, como por exemplo 5.0, 45.23, menos 20.6, a gente vai dizer que esse tipo numérico é numérico real. Tá? Então, dois tipos básicos: o inteiro, números inteiros, e o real, que tem a parte decimal ou fracionária. Tá? Então, são os tipos de dados numéricos. Já o tipo caractere, que também é conhecido como tipo literal, se refere a sequências de letras, números e símbolos. Tá? Então, na verdade, são sequências de letras, de caracteres do teclado, símbolos ou até mesmo números. Tá? Eu posso ter números também caracterizados com o tipo caractere. Porém, são números que eu não utilizo para fazer cálculos. Se você tentar realizar um cálculo usando um número que é do tipo caractere, você não vai conseguir, vai gerar um erro no seu programa. Tá? Sempre que você trabalhar com caracteres no programa, você coloca esses caracteres entre aspas. Ou seja, quando for escrever uma mensagem, um texto, uma palavra, qualquer valor que seja do tipo caractere deve estar entre aspas no código. Tá? E o tipo caractere também é conhecido aí ao longo das linguagens de programação como cadeia de caracteres, como string, como alfanumérico ou como char. Tá? Depende da linguagem de programação e do tipo de caractere que você utiliza. Tá? Então tem vários nomes disponíveis. A gente vai usar aqui o nome caractere, tá? E em alguns momentos eu vou falar em string. Aí que fique bem claro que se trata da mesma coisa. Tá? String é a mesma coisa que caractere. O último tipo é o tipo lógico. Tá? O tipo lógico são dados cujos valores eles podem assumir um de dois estados, ou verdadeiro ou falso. Tá? Então, ou true ou false. Tá? Você vai encontrar essas palavras, verdadeiro, falso, ou true e false. Também conhecido como tipo booleano, devido ao matemático Boole, que criou a tal da álgebra de Boole, que trata de álgebra com números binários, com valores lógicos verdadeiro e falso. Tá? Então a gente vai trabalhar também com o tipo lógico em nossos programas. Agora, esses tipos, o tipo numérico, inteiro e real, o tipo caractere e o tipo lógico, são aplicados onde? Eles são aplicados nas variáveis. Então, o que é uma variável? Esse é o conceito fundamental, o pilar da lógica de programação. O que é uma variável? A variável é uma localização dentro da memória RAM do seu computador que vai ser usada para armazenar temporariamente dados utilizados pelo programa. Então, quando você tem uma informação qualquer, por exemplo, uma informação que o usuário entra pelo teclado, ou uma informação que vai ser exibida na tela, essa informação é armazenada na memória RAM durante um período e fica dentro de uma variável, que é um pedacinho da memória RAM que é alocado para receber e armazenar esse dado. Tá? Toda variável tem algumas características. Por exemplo, as variáveis têm um nome, uma identificação. Como o computador ele tem bilhões de posições disponíveis na memória para armazenar dados, é interessante que você dê um nome à variável para poder, posteriormente, localizar aquela informação dentre bilhões de posições disponíveis. Então, toda variável vai ter um nome de identificação.
Elas têm um endereço também, que é o número da posição da memória onde ela se encontra. Então, o endereço é mais importante para o programa em si, para o sistema operacional, localizar os dados, do que para você, programador, e muito menos para o usuário. Se bem que algumas linguagens de programação permitem que você acesse conteúdo de variáveis diretamente pelo endereço, que não vai ser o nosso caso aqui em lógica de programação. A variável tem um tipo, tá? O tipo a gente já viu anteriormente, vai ser numérico, lógico ou booleano, ou caractere. Ela tem um tamanho. O tamanho da variável depende do tipo, depende diretamente do tipo. Então, dependendo do tipo que você declara, a variável ela vai ser um pouco maior ou um pouco menor. Tá? E ela também tem um valor. O valor é o conteúdo da variável, é a informação que você armazena dentro dessa variável. A gente vai chamar isso de valor. Então, por exemplo, se eu armazeno dentro de uma variável idade o número 38, significa 38 anos. Né? Então, o 38 é o valor, o nome da variável é idade, identificação dela, tá? E o tipo dela, número, por exemplo. Legal? Então, essa é a definição básica de variáveis. Você pode visualizar as variáveis como sendo compartimentos onde você armazena os dados. Então, você está vendo na tela uma representação esquemática de 25 posições na memória RAM, sendo que cada uma dessas posições pode armazenar uma informação de um determinado tipo. Tá? Esses números representam então os endereços da memória. E quando eu quero armazenar uma informação em um desses endereços, eu dou um nome ao endereço, que é o nome da variável, e gravo a informação lá dentro. Então, por exemplo, no endereço 8, eu dei o nome de nome, identificação, nome, e armazenei o nome de uma pessoa lá dentro, João. Tá? Na posição 12, eu dei o nome, a identificação ou o nome de CPF e armazenei o CPF de uma pessoa. Na posição 19, temos a identificação salário, que é o nome da variável, e o salário 2.500, tá? Numérico. Então você tem aqui, por exemplo, um tipo caractere e um tipo numérico armazenados. Tá? E o nome de cada uma das variáveis. É muito mais fácil encontrar o valor dentro dessa matriz de dados pelo nome da variável do que pelo endereço da variável. Por isso a gente sempre utiliza nomes para identificá-las. Legal? Bom, com relação aos nomes das variáveis, algumas regrinhas que devem ser seguidas. Você não pode dar qualquer nome que você queira. O nome da variável ele pode ter um ou mais caracteres. Então a variável ela pode ser x ou ela pode ser resultado do processamento da folha de pagamento, teoricamente. Tá? Contanto que o primeiro caractere seja sempre uma letra. Então a primeira letra do nome da variável tem que ser um caractere. Né? O primeiro caractere tem que ser uma letra, aliás. Tá? Não pode ser um número, nem um símbolo. Sempre uma letra do alfabeto. Não uso espaços em branco nos nomes das variáveis. Então, por exemplo, se eu quiser criar uma variável chamada salário médio, eu tenho que juntar as duas palavras, salário e médio. Não pode ter o espaço entre as duas palavras. Tá? Também não posso usar símbolos. Então, é comercial, cifrão, sustenido, asterisco. Não posso usar isso em nomes de variáveis. Somente letras e números. Tá? E o primeiro caractere, sempre uma letra. E, finalmente, não podem ser palavras reservadas da linguagem. Na outra videoaula, na videoaula anterior, eu citei algumas palavras reservadas, como por exemplo início, var, algoritmo. Não posso usar essas palavras como nomes de variáveis, senão o seu programa compilador ou interpretador ele vai se confundir na hora de executar o código e não sabe se aquilo é a variável ou se é uma palavra reservada do programa. Legal? Então não usem palavras reservadas como nomes de variáveis também. Tá? Então vamos ver um pequeno exemplo aqui com alguns testes. Quais desses nomes são válidos? Dá uma olhadinha na sua tela, tá? Dá um pause no vídeo, dá uma olhadinha nessas 7 variáveis que aparecem aí, 7 nomes de variáveis, e veja se você descobre quais desses são válidos e quais não são, de acordo com as regras que a gente viu anteriormente. Então dá um pause no vídeo e aí a gente vai discutir quais são os nomes válidos. Então o primeiro nome. Nome. A palavra nome é válida? Sim. Tá? Não é uma palavra reservada. Tem letras, não tem símbolos e começa com uma letra. Beleza. Segunda, X é válido? Sim, pelos mesmos motivos. Um endereço é válido?
Não, não é válido porque começa com um número. Tá? Endereço 1 é válido? Aparentemente sim, mas a gente vai evitar esse tipo de nome de variável que utiliza caractere especial, como o C cedilha. Muitas linguagens aceitam, mas nem todas, então é legal você evitar. Seria legal você criar como endereço1, tá, o nome dessa variável. Então, no nosso caso, ela não é válida. Rua e número é válido? Não, tem um símbolo aqui no meio, um caractere especial. CEP é válido? Com certeza, CEP é válido. Nota 2 é válido? Também é válido. Letras tem um número, porém começa com uma letra. Tá? Não tem espaços nem caracteres especiais. Legal? E veja que a gente colocou as variáveis todas com letra maiúscula. Não é obrigatório, mas é legal seguir um padrão. Então a gente vai declarar as variáveis com os nomes sempre em maiúscula nos nossos programas para ficar mais fácil de ler posteriormente. Legal? Bom, junto à noção de variáveis também vem a noção de constantes. Uma constante também é uma posição na memória, tá? Só que, diferentemente da variável, cujo conteúdo pode ser alterado durante a execução do programa, por isso o nome variável, o valor da constante não muda ao longo da execução do programa. Tá? Por exemplo, o valor de π é uma constante. π é sempre igual. 3,1415 e por aí vai. Tá? Então a gente vai dizer que o valor de π é uma constante. Você pode criar uma constante no seu programa, declarar o valor de π como sendo uma constante e utilizar a própria palavra π para fazer referência a esse valor, o valor numérico de π, tá? Porque vai ser uma constante. E você não consegue alterar o conteúdo dessa, como se fosse uma variável, tá? Mas não é uma variável porque o conteúdo é imutável, tá? Constante. E como é que eu declaro? Como é que eu crio as variáveis então? Para você poder usar as variáveis nos seus programas, elas devem ser criadas ou declaradas. Declarar a variável significa dizer ao seu programa ou ao sistema operacional para que aloque na memória RAM espaços e dê nomes a esses espaços. Tá? Então, para que você possa usar a variável no programa, ela deve ser declarada. E a forma de declaração é como aparece aqui. Nome da variável, eu dou um espaço, dois pontos, dois espaços e coloco o tipo de dados na frente. Então eu preciso dessas duas informações. O nome da variável que você quer utilizar, é você que escolhe, dois pontos, e o tipo de dados, que depende do que você vai armazenar na variável. Se você vai armazenar números que serão usados em cálculos, o tipo vai ser inteiro ou real, que são os tipos numéricos. Se você vai armazenar textos, caracteres, letras, então você utiliza o tipo caractere. Se vai armazenar verdadeiro ou falso, esses valores lógicos, você utiliza o tipo lógico ou booleano. Tá? Veja que aqui no nome da variável você pode usar o underline. Tá? É permitido utilizar esse caractere. É o único caractere especial que você pode usar. E as variáveis elas são declaradas sempre no início do programa. Tá? Para que quando você for utilizar essas variáveis no decorrer do programa, elas já existam. É um erro grave de programação é tentar usar uma variável que não foi declarada ainda. Isso gera erro no programa. Mas dá para declarar variáveis em outras partes dos programas, por exemplo, dentro de funções e procedimentos, como a gente vai ver lá na frente no curso. Tá? A princípio, a gente vai declarar as variáveis sempre no comecinho do programa. Legal? E aqui a gente tem um exemplo de declaração do nosso algoritmo teste. Seção de declaração de variáveis começa com a palavra reservada var, e aí declaramos três variáveis, idade, nome e salário. Idade numérico, nome literal ou caractere, que é o correto, a gente vai usar a palavra caractere por conta do visual G. Tá? E salário numérico, a gente vai ter que especificar se idade e salários são numéricos do tipo inteiro ou real. Aí depende se você vai utilizar números inteiros ou números com ponto flutuante, tá? Que são números com casas decimais. Tá? Vamos dar uma olhadinha lá no visual G e declarar essas variáveis então. Então olha só, no visual G eu tenho a área de declaração de variáveis. Eu vou dar aqui um nome para o meu algoritmo, teste variáveis. Tá? E aqui na minha área de declaração de variáveis eu vou declarar a variável nome, dois pontos, espaço, caractere. Veja que quando eu coloco o tipo da variável, o Visual G ele marca numa cor marrom com um sublinhado. Tá?
Agora eu vou declarar a variável salário. Veja que eu procuro não usar nem acentuação nem caracteres especiais no nome da variável. Então essa aqui vai ser do tipo real, porque o salário tem parte decimal, tem 0,00, tem os centavos. E vou declarar idade. Idade vai ser do tipo inteiro. Legal, declarei as três variáveis. Legal? Estão criadas e prontinhas para serem usadas no nosso programa. Beleza? E aí, como é que eu atribuo o valor à variável? Como é que eu coloco uma informação dentro da variável? Tá? Para atribuir um valor a uma variável, você vai utilizar o comando de atribuição, que é a setinha à direita. Tá? Só que nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar uma pausa nessa aula e vamos ver o comando de atribuição de valores a variáveis na próxima videoaula, tá? Senão vai ficar muito comprida essa nossa explicação. Tá? Então, obrigado por assistir essa videoaula e prossiga na próxima videoaula, onde nós vamos atribuir valores a variáveis e também aprender a ler e escrever esses valores. Até lá, pessoal!